Felipe Barros, com vocês. Obrigado, meu irmão. Eu quero começar com a frase que o canal Hipócritas terminou. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal crie cada vez mais dificuldades. Pode ser que a imprensa, minha querida deputada Aline, pode ser que a imprensa crie cada vez mais notícias falsas e fake news. Pode ser até que tentem fraudar as eleições. Mas nós não iremos parar. Nós continuaremos. O movimento de mudança do Brasil, reverendo Osni, é algo inexorável, não volta atrás. Não vai ser Alexandre de Moraes, não vai ser Barroso, não vai ser Miriam Leitão, não vai ser nenhum dessas hienas e desses inimigos do Brasil que vão fazer todos nós pararmos. Eu quero agradecer, Oswaldo Eustáquio, todas as pessoas que se disponibilizaram a sair de suas cidades para estar aqui hoje. E quero agradecer a todos em seu nome. Um preso político que esteve preso por meses, por conta da ditadura da toga, por conta da ditadura do Supremo Tribunal Federal, a pior ditadura que pode existir. Uma salva de palmas para você, Oswaldo. Para quem não está vendo, o Oswaldo está aqui, na cadeira de rodas, fruto de uma prisão ilegal do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre o histórico do nosso país. Eu não sei se está funcionando esse controle que me deram, pelo jeito não. Aí. Essa cena aqui, certamente todos vocês vão se lembrar. É a cena do dia em que a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, foi impeachmentada pela Câmara dos Deputados. Depois o processo seguiu ao Senado. Mas esse dia foi um dia de vitória para o povo brasileiro. Aquele domingo, que eu tenho certeza que todos nós aqui estávamos acompanhando das nossas casas, essa votação. Mas o processo de mudança do Brasil não começou nesse dia. O processo de mudança do Brasil ele é mais antigo. Começa em 2013. Nas manifestações dos fake estudantes, dos falsos estudantes, nas manifestações em que aqueles que se dizem estudantes que não estudam, iniciaram em São Paulo um movimento para não aumentar a tarifa de ônibus. Eles que dizem que são contra o grande capital, estavam naquele momento trabalhando, mesmo que involuntariamente, para as empresas de transporte público da cidade de São Paulo, defendendo um subsídio do governo público. Mesmo subsídio, inclusive, que tem sido aprovado em algumas cidades do nosso estado e do nosso país, Dr. Fred. Só que a população de bem, todos nós, vimos que tinha alguma coisa de errada naquela manifestação de 2013, Peterson, e ocupamos as ruas. Todos nós fomos às ruas defendermos o nosso país. A manifestação que se iniciou como uma manifestação de esquerda, em pouco tempo se transformou nas maiores manifestações de direita da nossa história. E ali se inicia o processo de mudança do nosso país.
Depois disso, depois de 2013, dessas manifestações, nós tivemos isso. As eleições de 2014. Eleições polarizadas entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Eleições marcadas por fake news. Fake news do PT, que rodavam o Brasil inteiro dizendo que o seu concorrente, o Aécio Neves, iria acabar com o Bolsa Família. Fake news dizendo que o Aécio Neves iria revogar inúmeras supostas conquistas que o Partido dos Trabalhadores tinha feito nos últimos anos. E esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico das eleições de 2014, da apuração, que todos vão se lembrar que num dado momento houve um apagão. E quando todo o sistema voltou ao ar, o Aécio Neves, que estava na frente, ficou para trás e Dilma Rousseff, milagrosamente, ganhou as eleições. Foram eleições, portanto, marcadas por fake news e marcadas por desconfiança nas urnas eletrônicas. Desconfiança de fraude. Nós tivemos um episódio também que foi a prisão do maior bandido da história desse Brasil, que é o Lula. O maior bandido da história do Brasil, e que agora quer voltar à presidência da República, quer voltar à cena do crime, quer continuar roubando, quer continuar cometendo os seus crimes, quer continuar financiando as ditaduras do Foro de São Paulo, para alimentar o projeto de poder ditatorial que o Partido dos Trabalhadores tem. Foi preso, e hoje descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro presidente da República preso e foi o primeiro presidente da República, ou foi a primeira pessoa da história do nosso país que foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, numa clara e nítida interferência no processo eleitoral. Fizeram isso para que ele dispute as eleições contra o Bolsonaro na esperança de que o Lula ganhe do Bolsonaro. Mas isso não vai acontecer, eu tenho certeza disso. Mas o Supremo Tribunal Federal fez isso, interferindo no processo eleitoral. E esses fatos que eu citei para vocês foram os fatos que culminaram no impeachment da Dilma Rousseff, aquela que estocava ventos, aquela que saudava a mandioca, aquela que envergonhava o Brasil perante todo mundo. Nesse cenário todo vieram as eleições de 2018. E as eleições de 2018 foram marcadas, seu Chono, foram marcadas pela tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, tentativa essa feita, Amanda, pelo ex-filiado do PSOL, o partido, inclusive, do ex-BBB, Jean Willis. O ex-filiado do PSOL tentou assassinar o presidente Jair Bolsonaro. E por 1 centímetro, o presidente Bolsonaro está vivo. Pela glória de Deus. E o presidente ganhou. E com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um novo fôlego de esperança surgiu no coração de todos nós. Mas nós sabíamos que não seria fácil. Nós sabíamos que desafios iriam se tornar cada vez mais intensos. O presidente Bolsonaro assumiu a presidência da nossa nação e no primeiro mês houve o desastre de Brumadinho. Eu não sei para onde que eu tenho que apagar. Vocês vão se lembrar de uma das maiores fake news do governo Jair Bolsonaro, que foi a tentativa do Macron interferir na nossa soberania nacional, dizendo que a Amazônia estava pegando fogo. E aí surgiram esses memes que todos vocês devem ter recebido nos seus WhatsApps, né? As girafas da Amazônia, os golfinhos da Amazônia, todos os animais que não estão na Amazônia sendo queimados. É uma fake news.
uma tentativa de interferir na soberania nacional brasileira, uma tentativa de tomar a Amazônia para eles. Outro desafio que logo em 2019 se impôs perante o presidente Jair Bolsonaro: o ativismo judicial, a ditadura da toga. Um indivíduo que advogou para o PCC, que vira ministro do Supremo Tribunal Federal, que com o apoio da grande mídia, como a revista Veja nos mostra, que com o apoio da grande mídia tem rasgado a Constituição Federal, tem prendido pessoas, tem violado direitos e garantias fundamentais e tem tentado desfazer tudo aquilo que o presidente Bolsonaro se propõe a fazer. Parem para prestem atenção junto comigo. A proposta que venceu as eleições, portanto, as propostas do presidente Bolsonaro, dentre elas, é garantia do direito à legítima defesa para todos nós. O direito de aquelas pessoas que quiserem, e se cumprirem os requisitos legais, terem a possibilidade de ter sua arma. O que o Supremo Tribunal faz, o que o STF faz, o presidente faz um decreto, eles revogam, numa única canetada de um único ministro. O presidente abaixa o imposto sobre a importação da arma. O que se faz? Combinado com algum partido político, via de regra a Rede, que tem uma única deputada, o Supremo Tribunal Federal revoga um decreto do presidente Jair Bolsonaro. Percebam que essa atuação do Supremo Tribunal Federal, ela sempre é feita em conjunto com partidos políticos. Portanto, não são partidos políticos que acionam o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que se utiliza de partidos políticos para atrapalhar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não é possível que a Rede, um partido de uma única deputada e de uma candidata que só aparece de 4 em 4 anos, possa mandar mais no Brasil do que o projeto vencedor das eleições. Portanto, esse desafio, que na minha opinião tem sido o maior desafio dos nossos últimos anos, é um problema que o presidente tem enfrentado. Depois disso, nós tivemos o vírus chinês, a pandemia. E aqui, é claro que nós lamentamos todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Lamentamos aquelas pessoas que perderam o sustento de suas próprias casas por conta de fechamentos ilegais de comércios, por conta de interferências na economia que não são sustentáveis ou que não deveriam ser sustentáveis numa democracia. Mas dos 4 anos do presidente Jair Bolsonaro, 3 foram marcados pela pandemia do vírus chinês. E aqui eu quero dizer muito claramente para vocês: o presidente Jair Bolsonaro foi o único presidente de todos os países do mundo que defendeu a vida e a economia. Não houve outro presidente de nenhum outro país que pensasse como o presidente pensou na vida e na economia. Não houve outro presidente da República que garantiu o maior programa de transferência de renda, que foi o auxílio durante a pandemia, feito pelo governo Jair Bolsonaro. O maior programa de transferência de renda da história de todas as democracias mundiais. Um presidente que garantiu a vacina para todos aqueles que quisessem tomar. Um presidente que não se curvou ao lobby da indústria farmacêutica e que tentou, por todas as medidas e por todos os meios, encontrar soluções e encontrar tratamento para todos aqueles que, eventualmente, quisessem fazer esses tratamentos.
Aliás, eu tive Covid, tenho certeza que praticamente todos aqui também. Eu fiz o tratamento precoce. Vocês fizeram também? De 4 anos, um desastre ambiental, Brumadinho. Uma pandemia de 3 anos do vírus chinês. O Supremo Tribunal Federal interferindo em todos os programas do governo federal, interferindo no voto, interferindo no programa que foi vencedor das urnas. Mas não foi só isso. Tivemos também a maior crise hídrica dos últimos anos. A crise hídrica que nós tivemos nesse ano só pode ser comparada com a crise hídrica dos governos FHC, quando todos vão se lembrar dos famosos apagões. Uma crise hídrica que há muito tempo o Brasil não presenciava. Então, de 4 anos de governo Jair Bolsonaro, um desastre ambiental, uma crise hídrica, uma pandemia de 3 anos e o ativismo e a ditadura do Supremo Tribunal Federal. E agora uma guerra, que sem entrar em qualquer tipo de mérito sobre a guerra, ela é uma realidade que nos impõe e que pode nos trazer diversas consequências. Então, de 4 anos, repito para vocês, porque é preciso que a gente tenha tudo isso, Marina, muito claro. Desastre ambiental, guerra, pandemia, crise hídrica, Supremo Tribunal Federal. Isso tudo em 4 anos. E tudo isso me faz lembrar, Peterson, desse versículo, que quem gosta de repeti-lo várias vezes e de sempre utilizá-lo nas suas palestras é a nossa querida ministra Damares, que inclusive está nos Estados Unidos e disse que faz questão de participar ao vivo conosco desse evento. Não sei o horário ainda, porque estamos tentando conexão com ela. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo bem. E a ministra Damares, antes de ser ministra, esteve em Londrina por diversas vezes, me ajudou na minha campanha de vereadora aqui na cidade, e ela, toda vez que vinha para cá, ela usava esse versículo, que é Neemias 4,14. Todo esse cenário que a gente conversava há pouco, me faz lembrar, reverendo Osni, desse versículo. E esse versículo diz o seguinte: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O contexto histórico desse versículo, o que esse versículo nos ensina, é quando estavam retornando a Jerusalém, e os inimigos de Jerusalém começaram a perceber essa movimentação e, portanto, passaram a ameaçar a invasão de Jerusalém. Neemias, então, fez isso que a Bíblia nos relata. Primeiro ele olhou, ele viu exatamente aquilo que estava acontecendo, fez uma análise racional da situação real, aquilo que poderia ser feito, aquilo que deveria ser feito, com estratégia para vencer os inimigos de Jerusalém. E ele diz o seguinte: ao encorajar todo o povo a lutar por Jerusalém, Neemias diz que nós temos que lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres e pelas nossas casas. Foi esse argumento que Neemias utilizou para convencer o povo de que não deveriam desistir, para convencer o povo de que deveriam lutar pela sua casa, lutar pelo seu território, lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos. E assim o fez. E assim o fizeram. E ganharam a guerra. E é exatamente esse mesmo cenário, esse mesmo contexto que nós vivemos no Brasil. Inúmeras pessoas tentando destruir a nação brasileira, enquanto o presidente Bolsonaro olha, enxerga, faz estratégia e tem nos incentivado a lutar pelo nosso país. É esse cenário, exatamente esse cenário que nós estamos vivendo nesse momento, quando nós vemos
inúmeros inimigos, não do Bolsonaro, mas do Brasil, se levantarem contra todos nós, para tentar pegar o Brasil para eles, porque o presidente Jair Bolsonaro foi o responsável por devolver o Brasil aos brasileiros. E a mensagem de Neemias é a mesma mensagem que nós precisamos nos inspirar nesse momento. Não importa o quão desanimado nós possamos estar, não importa se nós eventualmente discordamos de uma ou outra ação do presidente Bolsonaro, não importa, nós precisamos lutar pelo nosso país, e nós precisamos fazer isso em nome dos nossos filhos, em nome das nossas esposas, dos nossos maridos, das nossas casas, em nome do nosso país. E é por isso que eu fiz questão de começar essa minha fala dizendo para todos vocês, nós não desistiremos, nós continuaremos lutando pelo Brasil, independente dos inimigos que queiram destruir a nossa nação. Independente de tudo que fazem para tentar nos desestimular a lutar, nós continuaremos pela nossa nação, pela nossa família e pela nossa casa. Eu quero passar para vocês um vídeo. O vídeo está pronto? O vídeo está pronto? É o vídeo do leão e das hienas. Não tem vídeo aí? Alexei. Não tem problema. Enquanto eles acham um vídeo, eu vou narrar para vocês o vídeo. Esse vídeo relata e nos mostra uma cena que a BBC, Luiz Fugante, que a BBC filmou na savana africana. E lá mostra um leão que ingressou num território e que quando ele menos esperava, hienas passaram a atacá-lo pelas suas costas. Um grupo de hienas, aproximadamente 5, 6 hienas, nas costas do leão que acabava de entrar nesse território, as hienas começaram a atacar o leão. E o leão tentando de todas as formas se defender. O leão tentando de todas as formas defender o território que ele acabava de dominar. E as hienas não desistiam, não desistiam. E o leão vai passando a ficar cada vez mais frágil, cada vez mais frágil. O leão cambaleia, enquanto as hienas continuam a atacá-lo. Até que surge um outro leão. E esse outro leão se junta ao leão que estava sendo atacado e com isso afugenta as hienas. As hienas vão embora, deixando o leão que estava sendo atacado e que acabava de chegar naquele território e deixando esse leão junto com o segundo leão que acabara de chegar. O primeiro leão é o presidente Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições, que entrou no território, que tem feito de tudo para deixar um Brasil melhor para todos nós. As hienas, eu não preciso citá-las nominalmente, vocês todos sabem quem são. Vocês todos sabem quem são as hienas do nosso país. E se nós não tivermos a coragem de defender o nosso território, como Neemias disse, de defender a nossa família, de defender os nossos filhos, o que vai acontecer é que as hienas irão matar o leão. Mas se nós ouvirmos aquilo que Neemias disse, tivermos a coragem de defendermos aquilo que é nosso, de defendermos o nosso país contra aqueles que querem destruí-lo, as hienas vão embora. Mas nós temos que ter essa coragem. Nós não temos que pensar nesse momento em fazer qualquer tipo de crítica construtiva ou não construtiva ao presidente Bolsonaro. Nós temos que ser o leão que se junta ao presidente Bolsonaro para defender o Brasil.
O vídeo está pronto. Vamos ver o vídeo, para vocês entenderem melhor isso que eu estou narrando. As they mature, young males begin to explore the boundaries of the pride's territory. Red has ventured out alone. And blundered straight into the middle of the hyena clan. He's trapped by over 20 of them. The pack tries to wear him down. This number of hyenas could kill him. It's impossible to fight them all at once. He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. His ally, Tartu, has heard the commotion. Now the odds have changed. Even for 20 hyenas, a pair of male lions is too much to take on. Red is lucky. Esse é o vídeo. E eu fiz questão de pedir para minha esposa Mariana subir ao palco com o Bento e com o Davi. O Bento é o meu filho mais velho, esse que está aqui. Dá oi, filho. E o Davizinho é o que está no colo da Mariana, que está com 5 meses, amor. Homem sempre é ruim para data, né? E eu fiz questão de trazê-los aqui, porque é o que Neemias manda nós fazermos. É curioso que quando nós temos filhos, a gente passa a perceber que é uma nova vida, e essa nova vida nos dá a consciência de que nós temos uma missão aqui a cumprir. É uma nova vida que nos dá a consciência da nossa própria morte no final das contas, porque nós passamos a entender o motivo pelo qual nós estamos aqui, na Terra. E eu quero deixar um Brasil melhor para o Bento, para o Davi, quero deixar um Brasil melhor para as crianças, para as futuras gerações, e eu tenho certeza que cada um aqui também quer isso, porque senão vocês não estariam aqui. Mas esse ano é um ano que é essencial, que é fundamental,
para que a gente possa continuar, em primeiro lugar, mudando o nosso país, mas também ajudando o leão, o presidente Bolsonaro, a afugentar as hienas que querem destruir a nossa nação. Nós, aquele segundo leão que chega depois, temos a missão, independente da crença religiosa de cada um aqui, mas nós temos o dever de defender o presidente Bolsonaro, de defender o nosso país, de defender a nossa casa, de defender a nossa nação. E nós temos que fazer isso pelas crianças que estão aqui, pelos nossos filhos, pela nossa família. É só assim que nós poderemos continuar mudando a nossa nação. Eu quero, para finalizar, pedir que todo mundo dê as mãos. Dá a mão para o Davi, aqui. Dá a mão, papai, filho. E agora todos nós vamos, em um só coro, fazer um compromisso cada um consigo mesmo, um compromisso de cada um aqui com a sua respectiva família, com o seu respectivo marido, com a sua respectiva esposa, com seus respectivos filhos. Então, repitam depois de mim. Eu prometo defender a nossa nação, ajudar o presidente Jair Bolsonaro, a deixar um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós defenderemos o nosso país contra as hienas que querem destruí-lo. Brasil acima de tudo. E Deus. Brasil acima de tudo. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu amo todos vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado por não só estarem aqui, mas por lutarem por um Brasil melhor. Londrina agradece, o Paraná agradece a presença de todos os convidados. E o evento vai continuar, porque se deixar eu sigo falando por aqui. Obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe nosso país.